Hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente. Hoje eu quero começar esse vídeo aqui dizendo para a irmã Isadora Pompeu para ela continuar louvando a Deus, continuar cantando a Deus as suas bênçãos infinitas, até porque são muitas bênçãos, são incontáveis, não é somente uma, duas ou três. Deus, eu tenho tantas bênçãos. São muitas bênçãos. Porque a irmã Isadora Pompeu, por esses dias, decidiu abrir a boca para falar sobre igreja, sobre dízimo e sobre a lei. Eu queria trazer para vocês aqui o vídeo da fala da cantora irmã Isadora Pompeu e trazer para você, à luz da Bíblia, um confronto bíblico de acordo com aquilo que ela fala. Então eu quero convidar você para nós assistirmos esse vídeo e fazer uma análise daquilo que de fato a Bíblia diz para o que ela diz. Assista comigo esse vídeo em nome do Senhor Jesus. A minha igreja é neopentecostal. É totalmente diferente. A nossa política, justamente de oferta, justamente de dinheiro, é totalmente diferente. Nós acreditamos na oferta que vem do coração e não daquela que você tem que dar, naquilo que você tem que fazer. Porque a gente vive pela graça e não mais pela lei. Então a gente respeita essas igrejas que vivem pela lei, que são os dizimistas. Mas a gente entende que quando Jesus veio, ele foi o cumprimento perfeito da lei. E você não vê Jesus cobrando 10%. Você vê Jesus falando assim, dê o que está no seu coração. Então, se esse é o ensinamento de Jesus, é isso que a gente tenta seguir dentro da nossa igreja. Entendeu? Qual é o nome da igreja de vocês? É Eucana. Eucana significa, porque é diferente. Nossa, Eucana, o que é isso? Eucana foi pai de Samuel. E quando Deus me deu esse nome, Eucana, eu não entendi, eu não sabia o que era, só soprou no meu ouvido, falou assim, você vai abrir um lugar, vai ser Eucana e tal. Você é a fundadora da igreja? Eu fundei a igreja junto com meu pai. Sério? Eu quero deixar uma opinião pessoal minha. É que eu não sou muito a favor de cantor abrir igreja. A pessoa é cantor, tem nome, ficou famoso e daí decide abrir igreja, fundar ministério. Eu não sou a favor, até porque eu já vi alguns problemas com isso. Por exemplo, na igreja Lagoinha, a igreja foi assumida pelo cantor André Valadão. E daí vocês estão por dentro da história e viram todo o problema que deu e está dando cada dia mais, né? Cada dia mais é um escândalo, é uma nova invenção. Até o racha aconteceu entre ele e a sua irmã Ana Paula Valadão. Então eu não sou muito a favor, não sou muito de aderir essa ideia de cantor, que é cantor só porque tem nome, ficou famoso, vou fundar o ministério. Então, aqui já mostra isso, que o ministério foi fundado por ela e pelo pai dela, e o nome da igreja dela é Eucana, que no Velho Testamento era o pai do profeta Samuel, marido de Ana, e aqui Eucana significa Deus protege. Mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção, não é para essa fala dela, é para a fala aqui que ela disse que a igreja dela não aceita dízimo, não aceita. Tudo bem, é uma opinião dela, pessoal, mas do pai dela, que hoje possivelmente são os pastores da igreja, de não aceitar. Ela diz que aceita a oferta voluntária. Certo, a Bíblia diz que a oferta deve ser voluntária. Isso daí quem falou não foi Jesus, irmã Isadora Pompeu. Isso aí quem falou foi o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, quando ele diz que cada um contribua segundo propõe seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, é o apóstolo Paulo que fala isso, que a oferta ela deve ser voluntária, de coração. Quando a gente vem falar sobre a questão do dízimo, e ela aqui, escute só, ela que atribui a igrejas que tem a prática do dízimo e da oferta como igreja judaizante, que é a igreja que vive na lei, ela está totalmente equivocada. E eu quero trazer pelo menos 2 pontos para você do equívoco dela. Primeiro ponto, o dízimo não é uma questão da lei, nunca foi e nunca será uma questão da lei. O dízimo é uma questão antes da lei, ou é uma atitude, se você quiser a palavra assim melhor, corrigindo, é uma atitude, uma ação antes da lei. Por exemplo, a Bíblia diz que o pai da fé, o pai Abraão, ele dizimou a Melquisedeque, que era um símbolo de Cristo na Bíblia, e isso lá no Gênesis, antes da lei. A lei mosaica só surgiu com Moisés após a libertação do povo de Israel, após a libertação do povo hebreus. Então, quando Abraão dizima, irmã Isadora Pompeu, não foi pela lei, foi pela fé. Então, o dízimo a gente vai entender aqui, já no Velho Testamento, que era uma questão de fé e não uma questão de lei ou de obrigatoriedade. Outro também que dizimou no Velho Testamento e em Gênesis pela fé foi Jacó. A Bíblia diz que Jacó fez um voto com Deus e disse, olha assim, se tu fores comigo na minha ida e na minha vinda, eu te pagarei o dízimo de tudo quanto eu ganhar, de tudo quanto eu adquirir. Então até Jacó fez um voto ao Senhor de pagar o dízimo ao Senhor se a presença de Deus fosse com ele. Então já era antes da lei. Quando a gente fala do dízimo na lei, irmã Isadora Pompeu,
somente para um fato de conhecimento da sua parte, que talvez a senhora esteja um pouco desinformada. Na lei, quando Deus dá a lei a Moisés, lá no livro de Levítico, também Deuteronômio, e torna o dízimo como uma obrigação para o povo israelita, para os judeus, que era para eles darem um dízimo ali como uma sustentação, para sustentar principalmente os levitas e sacerdotes que ministravam na casa do Senhor e cuidavam do templo. Então a lei torna obrigatório aquilo que Abraão fez e que Jacó fez por fé para o sustento dos sacerdotes e para o sustento dos levitas que estavam ministrando na casa do Senhor e estavam cuidando do templo. Quando a gente sai do Velho Testamento, a gente sai do período de Abraão, que é o período da fé, entra no período da lei, a gente vai entrar agora no período da graça, que é o período de Jesus e que a senhora aceitou. Então a senhora citou aqui, a senhora poderia ter muita propriedade para falar do assunto. Porém, a senhora mostra que não teve nenhuma propriedade aqui para abordar o assunto, mas nós vamos tentar aqui lhe explicar e lhe mostrar a luz da Bíblia no Novo Testamento agora. A Bíblia diz em Mateus 23 e mostra que a primeira menção sobre o dízimo foi quando Jesus fez, criticando justamente os fariseus. Por quê? Os fariseus, irmã Isadora Pompeu, eles têm uma prática de dizimar, não por fé, ou por caridade, ou por amor à obra, mas por orgulho e vaidade, que era justamente para se considerar melhor do que o seu próximo, para se considerar mais crente, mais santo. Aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faz uma dura crítica a eles. Porém, em contramão a essa crítica que ele faz aos fariseus, ele elogia a pobre viúva, que quando ele está lá sentado junto do gasofilaço, porque era aquela espécie de caixa onde os ofertantes ofertavam a sua oferta e colocavam seus dízimos, a Bíblia diz que Jesus olha para seus discípulos e vai dizer: qual foi deles aqui que colocou a maior oferta? Os discípulos logo respondem a Jesus que não sabia dizer quem era, porque foram muitas pessoas que ofertaram e dizimaram. Jesus diz: aquela mulher, aquela viúva. E eles dizem: mas como, Senhor? Jesus explica e diz: olha, sabe por quê? Porque ela colocou tudo o que tinha. Ela depositou tudo o quanto tinha. E era pouca as moedinhas que ela depositou, porém ela depositou tudo. Então, para Jesus, o que chama a atenção é o coração voluntarioso. O que chamou a atenção de Jesus foi o coração do ofertante e não a quantidade da oferta dele. Então, para Jesus, o que vale não é a quantidade que você dá. Para Jesus, o que vale é justamente a sua intenção quando você faz para o Senhor Jesus. Já na 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por constrangimento em algumas versões bíblicas, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá. Ele deixa claro que Deus ama ao que dá. Ele diz: Deus ama ao que dá com alegria, ou seja, aquele que oferta, aquele que dizima com alegria. Ainda quando a gente fala do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, capítulo 7, faz nos reiterar principalmente a prática de Abraão. Faz nos dizer que Abraão, ele dizimou ao Senhor de tudo quanto ele ganhava. Então, assim, irmã Isadora Pompeu, presta atenção nisso aqui, por favor, em nome de Jesus, para você não sair mais falando coisas equivocadas nos podcasts. Escute só, presta atenção nisso aqui. O dízimo no Novo Testamento não é mais uma questão da lei, como nunca foi, mas não é uma questão de obrigatoriedade. O dízimo no Novo Testamento é uma questão de voluntarialismo. O dízimo no Novo Testamento é uma questão do coração bondoso, é uma atitude de fé minha para com Deus, para ajudar a sustentabilidade da obra do Senhor Jesus. Os templos das nossas igrejas são pagos justamente com as ofertas dos fiéis, com os dízimos dos fiéis. Agora, tem um detalhe que eu quero aqui tecer uma crítica e fazer uma crítica dura e forte. O dízimo, ele nunca deve ser usado como requisito para nivelar a fé de ninguém, ou, por exemplo, para promover obreiros na casa do Senhor. Jamais. O dízimo nunca deve ter essa finalidade. Até porque, talvez, por muitos terem dízimo alto, hoje estão sentados nos púlpitos das nossas igrejas, sem ter uma vida de fato no altar do Senhor Jesus Cristo, sem ter uma vida santificada, mas está ali justamente por essa regra de que tem que ser dizimista. Não. O dízimo não deve servir para a gente comprar uma cadeira no púlpito. O dízimo não deve servir para a gente comprar um cargo ministerial, mas o dízimo deve servir como bênção de Deus em nossa vida. Eu quero deixar isso aqui claro para você e objetivo. O dízimo é antes, durante e depois da lei.
Se você gostou desse vídeo e achou ele de suma importância para a sua vida, não se esqueça, se inscreve no nosso canal. Nós temos um grupo de membro também, temos 3 categorias: novo convertido, membro do corpo de Cristo e o nível obreiro. Veja o que se encaixa melhor para você estar contribuindo com a obra do Senhor Jesus Cristo aqui no YouTube, em nosso canal, e assim faça com alegria em nome do Senhor Jesus. Também compartilhe esse vídeo para mais alguém, deixa o teu like, lá no espaço de comentário deixa a tua sugestão. O que você acha sobre o dízimo? Você é dizimista? Você é contra ou você é a favor do dízimo na casa do Senhor Jesus? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.